Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrando. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos iniciar, vamos estar orando. O pessoal está sendo sinalizado agora na live, mas vamos orar aqui para que a gente não perca tempo, amém? E a gente consiga aproveitar o máximo desse tempo, desse período que a gente vai passar aqui junto, tudo bem? Fecha os teus olhos, eu quero orar para que nós estejamos entrando na presença do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa manhã. Jesus, esteja conosco, Pai, nesse ensino, nesse conteúdo. Esteja conosco, Pai, nesse pequeno ensino, nessa pequena aula de hoje, Senhor, que nós veremos sobre o mundo do Espírito, sobre o mundo espiritual, e que o Senhor possa estar aqui, Senhor, falando aquilo que vem do Teu coração. Não permita, Pai, que nós venhamos a trazer aquilo que não está em Seu coração, mas aquilo, ó Deus, que o Senhor quer nos trazer. Lava-nos, purifica-nos e nos ensine, Senhor, a Tua palavra em nome de Jesus. Precisamos da Tua presença, precisamos do Teu amor. Então, Senhor, seja bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Que bênção, bom dia a todos, bom dia a todas, amém? O pessoal está falando que as notificações não estão chegando para elas, né? Queridos, é importante que vocês tenham em mente aí os horários da live, amém? A plataforma mesmo, ela não é perfeita não, ela tem algumas deficiências, né? Mas você que está aqui, saiba que todos os dias eu estou com vocês aqui às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Inclusive, esses horários estão lá na minha bio, tá bom? Tá na bio aí das minhas plataformas. Você vai conseguir ver que eu estou todos os dias às 9 da manhã e às 7 horas da noite ensinando vocês. Tudo bem? Já deixa isso anotado, coloca para despertar no teu celular para você não perder a live, não perder tudo aquilo que Deus tem falado aqui com a gente. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos seguir aqui com o conteúdo então. Deixa eu só baixar um pouco aqui. Maravilha. Ontem nós falamos um pouco sobre a unção. Não sei quem estava aqui nas lives de ontem. Nós falamos sobre a unção, falamos sobre o preço da unção, falamos sobre dedicar tempo em oração para que eu possa ter poder. Falamos que nem todos têm poder de Deus. Nós falamos muitas coisas ontem importantes, inclusive eu recomendo que você vá assistir as duas lives de ontem que nós fizemos aqui de ensino. Foi muito forte o que Deus falou aqui com a gente, tá? Então não perca esses conteúdos em nome de Jesus. Vamos seguir então. Hoje eu queria voltar a falar sobre aquele tema de sonhos que nós estávamos falando. Eu vou tentar concluir e no fim dessa live eu vou tentar abrir para perguntas e respostas para vocês, para que vocês possam estar tirando dúvida também daquilo que vocês têm dúvida, tá? Então vamos lá, em nome de Jesus. Queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa, eu acho que vou até usar a lousa hoje, para isso ficar bem claro na mente de vocês. Eu vou tentar colocar aqui, eu acho que o celular não vai ficar espelhado para vocês, tá? Na verdade ele vai ficar ao contrário, como se fosse num espelho mesmo, ele vai ficar espelhado, né? Eu vou explicar rapidinho isso daqui, só para vocês entenderem, e depois eu volto aqui para a posição original, tá? Presta bem atenção, quando nós falamos de sonhos, quando eu escrever aqui vai ficar diferente para você. Eu não sei se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Bom, eu acho que eu não vou conseguir. Depois eu vejo como que faz isso, tá? Presta bem atenção aí quando nós falamos sobre sonhos. Eu vou colocar aqui, ó, sonhos. Tá? Presta bem atenção.
Os sonhos, eles têm 3 fontes. Anota isso daí. Eles têm 3 fontes. Primeira fonte, a fonte divina. Segunda fonte dos sonhos, humana. E terceira fonte dos sonhos, maligna. Tudo bem? Vocês estão conseguindo enxergar bem a luz aí? Como que tá para vocês? Tá invertido, mas tá dando para vocês entenderem aí, tá? Se você tiver com o teu caderno, você vai conseguir olhar aqui para a luz e replicar aí no teu caderno, tá? A pergunta que eu quero que vocês respondam aqui, como que tá para vocês? Vocês estão conseguindo ver bacana a lousa? Tá tranquilo? Sim, né? Então vamos lá. Primeira fonte, divina. Por que a primeira fonte divina? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Por que divina? Porque vem da parte de Deus, tá? Essa fonte aqui vem da parte de Deus. Essa fonte aqui vem da humana, vem da parte do homem. É o que nós chamamos de sonhos de alma. Ou, outra maneira de dizer também, sonhos almáticos. Tudo bem? Por que sonhos de alma? Nós vamos explicar aqui para vocês também. E a fonte maligna, você já sabe que é a influência de demônios. Tá? Essas são as 3 fontes dos sonhos. Se você quiser anotar aí, eu vou virar a câmera aqui. Divina, humana e maligna. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 fontes. Tudo bem? Vou deixar você anotar aí rapidinho. Se você quiser tirar um print da tela, tira um print da tela. Se você quiser anotar, anote no teu caderno. Mas pega isso daqui que nós vamos falar sobre isso. Tudo bem? Vou virar a câmera aqui de novo. Então, queridos, presta bem atenção. Você aprendeu aqui que existem 3 fontes. 3 fontes para você receber da onde nasce, né? Quando você recebe sonhos, vem dessas 3 fontes. Não existe uma quarta fonte. Essas 3 fontes é da onde vem os nossos sonhos. Ou seja, os sonhos eles podem vir de fonte divina, pode vir da fonte humana e da fonte maligna. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre elas, para que você possa ter clareza nisso. Vamos começar pela fonte humana, tá bom? Aquela do meio ali que eu coloquei. Querido, a fonte humana são sonhos que não têm, presta bem atenção nesse ensino, tá? Isso aqui é importante para vocês. A fonte humana, ou sonhos de alma, são sonhos que partem do homem. Ou seja, não tem influência maligna e não tem influência de Deus, não tem influência do Espírito Santo, não tem influência divina. É do homem. Eu vou te dar um exemplo disso. Imagine que você sonhou, antes de dormir, você assistiu um filme de lobisomem. Vou dar um exemplo. Você assistiu um filme de lobisomem, assistiu um filme de vampiro ali. Geralmente você vai sonhar com aquilo, você vai ter influência daquele filme do teu sonho. Mas não é que o teu sonho é maligno, não. É que o teu sonho, você passou a noite ali assistindo o filme e o teu corpo, o teu cérebro gravou aquilo e ele está replicando à noite aquele sonho. Tá? Então, vamos supor que você assistiu um filme de zumbi e aí você passa a noite sonhando com zumbi. O que significa isso? Significa que é um sonho de alma. Ou seja, não é um sonho que é divino, não veio da parte de Deus e também não veio da parte de demônios. É um sonho que veio de alma. É o que nós chamamos, anota isso daí, sonhos de alma, sonhos almáticos. Eu gosto de falar sonhos almáticos porque nasce da alma. Ou seja, é da alma humana. Não tem nada, porque todas as pessoas que às vezes chegam para mim, profeta, você pode interpretar meu sonho, e quando eu escuto o sonho daquela pessoa, eu já percebo que não é um sonho espiritual, e eu pergunto, você assistiu algum filme ontem à noite similar? Aí a pessoa para e fala, verdade, eu assisti um filme sobre isso. Então, tá vendo? Seu sonho não tem nada a ver, não tem nada a ver com a parte de Deus, não tem nada a ver com a parte de demônios. São sonhos humanos, sonhos de alma. Tem sonho que não tem pé nem cabeça, tá? Tem sonho que você vai sonhar ali, pulando de um prédio, daqui a pouco você cai na piscina, não tem nada a ver. É um sonho de alma, não tem significado. Tudo bem, queridos? Preste bem atenção no que você está aprendendo aqui. Esses sonhos de alma não têm significado. São sonhos que vêm da natureza humana, vêm da natureza da alma, tá? Você sonhou com aquilo porque você assistiu um filme, por exemplo, às vezes você
teve uma briga com a sua mãe no dia, teve uma discussão com a tua mãe naquele dia. E quando você vai dormir, você sonha ali triste com a tua mãe e tal. Não tem nada a ver que Deus está acontecendo alguma coisa com a sua mãe, Deus está ali falando alguma coisa sobre a tua mãe. Não tem nada a ver. É um sonho de alma. E isso pode acontecer muito, querido. Na verdade, a maior parte dos nossos sonhos são sonhos de alma. A maior parte dos nossos sonhos são sonhos almáticos. Não tem nada a ver com ter uma mensagem de Deus ou mesmo demônios. São sonhos de almas. Tudo bem, queridos? Vai aprendendo aí, vai anotando o que você está aprendendo aqui. Isso aqui é importante que você entenda, tá? Então, os sonhos de alma, ele não vai ter finalidade alguma. É um quebra-cabeça que teu cérebro está ali guardando as memórias. Eu não sei se você sabe disso, mas quando você sonha, quando você dorme ali, você está sonhando à noite, o teu cérebro está colocando nas caixinhas do teu cérebro ali, as caixinhas de importância. É como se ele estivesse rebobinando a fita também para te criar memórias, né? Criar memórias ali. O que for útil, ele vai usar, o que for inútil, ele vai descartar. Isso faz parte do processo do homem, querido. O nosso processo de alma, tá? Isso faz parte de todo ser humano. Todo ser humano vai sonhar a vida inteira com sonhos sem pé e sem cabeça. E tá tudo bem. Deus nos projetou também nos sonhos para que nós possamos, dentro do nosso sonho, olha só o que eu tô falando, sonho de alma. Eu falei para vocês que tem 3 tipos de sonho. Eu tô falando apenas de um tipo de sonho, tá? Esse sonho de alma, ele não vai ter significado, não tem pé nem cabeça, é um sonho que não tem nada a ver mesmo, tá? Por isso que você vai ver muitos memes aí na internet da seguinte maneira, né? Este é o meu sonho. Aí mostra o rapaz ali colocando a mão no prato, a mão dele vira uma cobra daqui a pouco. Tem nada a ver, por quê? Porque é um sonho de alma. Não vai ter significado mesmo, tudo bem? Tem muita gente que quer interpretar um sonho que não tem como você interpretar. Não tem como interpretar um sonho que não tem interpretação. Porque não é um sonho que vem da parte de Deus. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Não adianta você querer, você pode interpretar meu sonho, aí você conta o sonho para a pessoa, não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça. É um sonho que não tem como você montar, não tem como você ter interpretação dele. Por quê? É um sonho de alma, é um sonho humano. E nós, como seres humanos, você sabe, muita coisa que nós pensamos não tem nada a ver, só passa pela nossa mente, faz parte do processo de guardar memórias e adquirir memórias, né? Então, quando você sonha, preste bem atenção, quando você sonha ali um sonho que não tem nada a ver, aconteceu algo no teu sonho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você vai comer um pão, daqui a pouco o pão vira um sapo, daqui a pouco você joga o sapo para cima, ele vira um passarinho, não tem nada a ver, são sonhos de alma, sonhos humanos. Tudo bem, queridos? Lembre-se de uma coisa, os sonhos que vêm da parte de Deus, eu não vou falar tanto do sonho de alma porque é um sonho muito tranquilo de você entender. Eu não preciso ficar dando exemplo para vocês. Vocês vão ver que às vezes você vai falar assim, nossa, que sonho estranho que eu sonhei. Eu estava numa água, daqui a pouco eu comecei a andar na água, daqui a pouco o navio veio, bateu em mim, eu pulei, o avião veio, caiu em cima da minha cabeça, aí eu segurei o avião. Não tem nada a ver, querido. São sonhos que não têm significados, tá? Não tente significar aquilo que não tem significado. Tudo bem? Só se você for um... Eu vou falar aqui, mas não me leve a mal quem faz isso. Só se você for um psicanalista que vai tentar interpretar o sonho, juntar ali o quebra-cabeça com significados que Freud colocou no sonho. Querido, nada a ver uma coisa com a outra, tá? Os sonhos, eles são sim uma forma de Deus se comunicar conosco. Eu li com vocês lá em Jó, capítulo 33, no versículo 16 em diante, 16, 17, 18. Quem tiver curiosidade aqui, volte nas lives passadas. Tem uma live que eu falei sobre sonhos. E essa live eu expliquei para que serve o sonho, como que o sonho funciona. Eu expliquei tudo isso lá na live. Tá lá no YouTube, se você quiser aprender, vai lá e aprenda, tá? Então, os sonhos, eles são formas de Deus nos instruir. São instruções. Anote aí. Sonhos são instruções. Quando vem da parte de Deus, são instruções. Profeta, os sonhos de Deus, quais são as finalidades? Por que nós sonhamos? Vamos lá, nós falamos sobre isso. 4 finalidades do sonho. O sonho, a primeira finalidade é para livrar você dos seus planos perversos, dos seus objetivos e metas que você quer fazer, e Deus ele vai te mostrar no sonho que ele não quer que você faça aquilo. Ele não quer que você faça daquela maneira. Ele não quer que você leve aquele sonho ali para frente. Amém? Esses sonhos
que Deus está falando com você, sonhos proféticos, sonhos que vêm da parte de Deus, esses sonhos, eles sempre vão ter instruções. Deus nunca vai falar com você no sonho se não tiver sentido, se não tiver significado, se não tiver um motivo por que ele está falando com você. Lembra o que eu te ensinei aqui nas lives passadas? Deus não abre a boca em vão. Vou repetir de novo. Deus não abre a boca em vão. Se Deus está falando com você no sonho, é porque ele vai te dar alguma instrução. Ele quer que você faça algo. Muitas vezes esse algo que Deus quer que você faça é para você orar, interceder, batalhar espiritualmente, visitar alguém que está precisando de ajuda, visitar alguém que está passando por uma batalha espiritual. Tem muitos significados de instrução dentro dos sonhos. Amém? Deixa eu bloquear esse here, compete. Poderia ter ficado aqui aprendido, mas agora eu vou te bloquear. Infelizmente você não vai ter esse conteúdo. Glória a Deus. Se tiver mais alguém aqui que quer sair da live, pode sair, tá? Se você quiser sair, pode sair. Eu não tô aqui pra ensinar quem não quer aprender. Se essa live não é pra você, pega e sai da live e vai buscar alguma coisa que fazer da vida. São 9h30 da manhã. Vai buscar alguma coisa, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Tá? Eu tô aqui pra quem quer aprender a palavra de Deus e como que funciona o mundo espiritual e como que Deus fala conosco. Como profeta do Senhor, esse é meu objetivo. Tudo bem? O meu objetivo é ensinar vocês sobre o mundo espiritual e sobre as coisas de Deus. Não quer aprender, querido? Sai da live. Simples assim. E se você começar, eu vou bloquear você. Não preciso de pessoas na minha live para dar ibope, já falei aqui, para dar engajamento. Não preciso. Eu não preciso de você aqui na minha live. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Tá claro isso aqui? Adriana, o KKK, qual que é o motivo da risada? Não entendi o motivo da risada. Eu não tô aqui como palhaço. Eu tô aqui ensinando. Não quer aprender? Vaza. Beleza, queridos? Tô deixando bem claro. Não quer aprender? Vaza. Não é pra você esse conteúdo. Tudo bem? Vou deixar bem claro isso aqui. Vamos seguir com o conteúdo. Preste bem atenção. Quando nós falamos sobre sonhos da parte de Deus, escute aí. Quando nós falamos de sonhos da parte de Deus, os sonhos, eles vão vir com instruções. Os códigos dos sonhos são instruções. Quando você tem sonhos, preste bem atenção nisso aqui. Quando você tem sonhos, quando você sonha, quando você tem um sonho que vem da parte de Deus, um sonho divino, um sonho que o Espírito Santo está querendo falar com você, esse sonho, ele vai vir com códigos de instruções. Qual que é o nosso papel como profetas do Senhor, como pessoas que têm a graça de interpretação de sonhos? Nós pegamos os códigos, oramos ao Espírito Santo, às vezes isso é em espírito. E o Espírito Santo fala conosco e nós temos a instrução, nós temos a revelação da instrução que Deus quer falar conosco. Tudo bem? Sonhos que vêm da parte de Deus são instruções. Instruções. Anote aí no teu coração. Instruções. Você que está com a tua Bíblia aí, eu quero ler de novo esse versículo para você. Abra a tua Bíblia comigo, eu estou com a minha Bíblia aqui na mão. Jó capítulo 33. Jó capítulo 33, versículo 14. Não, vamos ler já pulando já para o sentido do sonho. Versículo 16. Jó, capítulo 33, versículo 16. Vou ler de novo. Jó, capítulo 33, versículo 16. Obrigado, TST Lord, por colocar o versículo aqui. Andréia Marques, obrigado por colocar aqui pra gente, tá? Quem puder ajudar também, não precisa muita gente não, tá? Mas algumas pessoas colocando a passagem bíblica aqui vai nos ajudar muito a ter o conhecimento, né? E a gente conseguir aqui junto se ajudar aqui. Eu vou vir com conhecimento, vocês podem me ajudar aqui. O pessoal que está ouvindo aí, que não tem muito domínio de Bíblia, né? Não sabe abrir a Bíblia, mas que ele possa aprender com a palavra de Deus. Vamos lá. Jó, capítulo 33, no versículo 16, a Bíblia diz assim: Então, Deus, né, lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. O que eu falei para você? Os sonhos são instruções.
Ou seja, quando você começa a dormir, sonhar, se esse sonho vem da parte de Deus, Deus vai abrir os teus ouvidos, vai abrir os teus olhos espirituais, para que você consiga entender a instrução dentro do sonho. Para que você possa compreender a mensagem que ele está falando para você. Tudo bem? Vera Leal, ela disse assim, profeta, responde aqui no Kawaii. Minha irmã, não tá vindo pergunta sua aqui para mim no Kawaii, tá bom? Suas perguntas estão sendo bloqueadas por algum motivo, tá bom? Quando eu vejo que a pergunta aqui é pertinente ao tema, eu respondo para gerar mais conteúdo para vocês pela resposta, tudo bem? Vamos lá. A Bíblia está dizendo bem claro, querido. Eu vou ler o contexto todo para você entender o que a Bíblia está dizendo aqui, tudo bem? Eu vou ler o versículo 14. Quem está com a Bíblia aí, abra comigo aí no versículo 14. Jó capítulo 33, no versículo 14. A Bíblia diz assim, ó. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Deus fala de um modo e fala de dois modos. Versículo 15. Em sonho ou em visão, de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, ou seja, quando nós adormecemos na cama, quando nós dormimos, quando nós vamos descansar, Deus, ele vem sobre nós em sonho ou em visão. E ele começa a falar conosco. Versículo 16. Então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. Percebe, querido, que Deus, quando nós começamos, nós dobramos o nosso joelho para orar à noite, nós oramos a Deus, consagramos a nossa noite a Deus, né? É importante que antes de você dormir, querido, que você dobre o teu joelho e ore a Deus, tá? Ore se você puder, fala, Senhor, guarde a minha mente, me proteja, coloca os teus anjos ao meu redor, para que eu possa ter sonhos proféticos, sonhos que vêm da tua parte, sonhos que vêm do Espírito Santo. Amém? Sonhos de instruções para a minha vida, Senhor. Então, amados, os sonhos que vêm da parte de Deus, eles têm instruções. Eu falei para vocês aqui na última live, eu só vou recapitular, querido, que eu não quero falar tudo de novo. Versículo 17. A Bíblia diz assim, ó. Qual que é as finalidades que Deus nos dá por meio das instruções em sonhos? Qual que é as instruções e o que vem dentro das instruções? Vamos aprender isso aqui. Deus fala por meio de sonhos. Isso aqui é inegável. Só uma pessoa tola e insensata não vai negar isso. Ela não vai compreender isso. Mas a Bíblia deixa bem claro, de Gênesis a Apocalipse, que Deus fala por meio de sonhos. Deus falou com Jacó quando ele deitou a cabeça na pedra, deu uma visão para ele de anjo subindo numa escada. Deus falou com Gideão, Deus falou com José, Deus falou com muitas pessoas, falou com Pedro no terraço. Amém? Deus falou de muitas formas, querido, por meio dos sonhos. Durante a Bíblia inteira você vai ver sonhos na Bíblia. O problema de hoje é que quando nós falamos sobre sonhos, as pessoas não sabem falar sobre isso. E quando elas abrem a boca para falar, elas falam baboseira, fala besteira, fala coisa do que acha, do que leu num livro lá de fulano. Não é no livro de fulano não, querido. Você tem que ir pela Bíblia. Tudo bem? Nós temos que ir pela Bíblia. Tudo que eu ensino para vocês aqui nessas lives, tudo é pautado na palavra de Deus. Eu nunca vou falar alguma coisa aqui que foge da Bíblia, ou é uma opinião minha. Eu não tenho uma opinião, querido, a partir do momento que eu comecei a meditar na palavra de Deus. A minha opinião e tudo que eu ensino, nesses anos de ensino, é com base na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa bússola, e ela tem a resposta para nossas questões. Ela tem a resposta para tudo que nós precisamos. Tudo bem? Então eu não preciso de livrinho de fulano, eu não preciso do livro de ciclano, eu só preciso da Bíblia. A Bíblia, ela me ensina todas as coisas. A Bíblia tem as respostas que nós precisamos. O problema, como eu falei para vocês, é que muitas vezes vocês não leem a Bíblia. Vocês não meditam na Bíblia. Como consequência, vocês não vão saber lidar quando Deus fala com vocês. Tudo bem até aqui? Tudo bem, queridos? É importante, querido, que quando você consegue compreender a Bíblia, a palavra de Deus, você vai conseguir, querido, aprender como que Deus fala com você. Você vai conseguir ter a sensibilidade quando Deus fala com você. Se você não ler e não medita na Bíblia, como que você vai ter a certeza, como que você vai ter o diagnóstico de que é Deus falando com você? Não tem como, porque você não sabe o que a Bíblia diz sobre isso. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, quais são as 4 finalidades de instruções dos sonhos?
Já entendi, profeta, que Deus fala comigo por meio dos sonhos. Eu já entendi isso. Eu já entendi, profeta, também que Deus, quando fala comigo por meio dos sonhos, ele fala por meio de instruções. Ele vai me instruir. Maravilha. Mas o que é essas instruções? O que são essas instruções? Está escrito aqui no versículo 17. Anote aí. Jó, capítulo 33, versículo 17. A Bíblia diz assim, ó. Primeira finalidade das instruções. Para livrar ou para afastar. Preste atenção aí. Para afastar o ser humano dos seus planos. Ou seja, vai ter planos que Deus não quer que você faça. E vai ter planos que Deus quer que você faça. E Ele vai te mostrar isso por meio de sonhos. Sabe aqueles objetivos que Deus vai colocar para você? Metas. E Deus vai colocar e mostrar isso para você em sonhos. Às vezes Deus vai te mostrar você abrindo uma empresa. Às vezes Deus vai te mostrar você abrindo um negócio próprio. Às vezes Deus vai te mostrar que Ele quer que você saia daquele trabalho para você ir para um outro trabalho que você recebeu uma proposta. Deus vai falar com você de muitas formas por meio dos sonhos. O problema é o versículo 14, quando nós lemos aqui, que Deus ele fala uma vez, Deus ele fala duas vezes, mas o ser humano não se atenta. Ele não sabe quando Deus está falando com eles. Ele não consegue compreender, porque ele não tem o conhecimento. Você está entendendo, amados, como que o conhecimento é tão importante para a nossa vida? Como que nós, quando nós conhecemos a palavra de Deus, isso abre as portas para a nossa comunicação com Deus. Pensa comigo quantas vezes ao longo da tua vida Deus falou com você por meio de sonhos e você não ouviu. Boa parte dos problemas que você está passando hoje, Deus já tinha falado antes que não ia dar certo. Só que por meio que você não compreende os sonhos, você não conseguiu ouvir a voz de Deus. Como diz no versículo 14. Eles não se atentam para isso. Deus fala de uma vez, Deus fala duas vezes, Deus fala três vezes, mas ele não se atenta. Ele não consegue ouvir a Deus porque ele não sabe como Deus fala. Tudo bem? Querido, quando nós aprendemos a palavra de Deus é esclarecedor para a nossa vida. É como se a gente estivesse aqui aprendendo a ver, aprendendo a ouvir novamente, né? Vamos lá. Então, a primeira finalidade das instruções por meio dos sonhos é quando Deus ele vai me alertar dos meus projetos, ele vai me alertar dos meus planos. Ou seja, Deus se importa com os seus projetos. Deus se importa com as tomadas de decisões da tua vida. Deus se importa quando você vai tomar uma decisão, ele sabe que aquilo ali não vai dar certo. Ou ele sabe que aquilo que você não quer fazer vai dar certo. Ou seja, ele sabe os prós e os contras. Ele sabe se você vai conseguir alcançar aquele objetivo, ou ele sabe se aquilo ali não é para você. O problema é que nós não sabemos ouvir a voz de Deus. O problema é que nós não queremos ouvir a voz de Deus. Eu sei, querido, que tem muita gente aqui na live que possivelmente está ouvindo isso aqui agora e está falando assim, profeta, eu não sabia que os sonhos eram tão importantes para nossas vidas. Sabe por que você não sabe, querido? Primeira coisa, você não lê a Bíblia, você não medita na Bíblia, como deveria. Segunda coisa, quando você ouve alguém falando sobre isso na internet, eles falam sem base bíblica alguma. Dificilmente você vai ver alguém que fala sobre sonhos com base na Bíblia, com base na palavra de Deus, ensinando pela palavra de Deus. Por quê? Porque também não compreendem a Bíblia, não compreendem a palavra de Deus. É importante que você, quando a gente vai falar de temas tão importantes como esses, sonhos, queridos, quando Deus me dá sonhos, quando Deus ele me traz sonhos proféticos, eu chamo de sonhos proféticos porque vem da parte de Deus. Esses sonhos divinos que vêm da parte de Deus, querido, eu dobro meu joelho e eu começo a agradecer a Deus por aquela instrução. Quantas vezes na igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, eu tomei decisões em Deus, porque Deus me mostrou em sonhos. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça sobre essa decisão? Me ajude. E aí Deus me mostra eu dentro do sonho tomando uma decisão, a decisão que eu precisava tomar. E eu obedeci a voz de Deus dentro dos meus sonhos e deu tudo certo. Só que nós precisamos entender uma coisa. É necessário que eu entenda quando Deus está falando comigo. Você aprendeu aqui comigo que os sonhos eles têm pelo menos 3 fontes. Quais são essas 3 fontes do sonho? Eu acabei de falar com vocês. A fonte que vem de Deus, a fonte que vem que é humana e a fonte maligna.
Eu estou falando agora somente sobre os sonhos que vêm da parte de Deus. Os sonhos que vêm da parte humana, eu já falei para vocês, esses sonhos não têm sentido. Tudo bem? Esses sonhos não têm significado, porque vêm da parte humana. São sonhos humanos, sonhos de alma, sonhos almáticos. Eu estou falando agora somente sobre sonhos que vêm da parte de Deus. Então esses sonhos que vêm da parte de Deus, eles têm instruções. Eles têm objetivos. Eles têm instruções proféticas para a tua vida. Amém? E esses sonhos vai fazer com que vocês tenham sucesso. O objetivo de Deus, quando Ele traz um sonho sobre a tua vida, é te instruir, querido, para que você não sofra, para que você não morra, para que você não padeça. Quantas pessoas vão tomar uma decisão hoje ou amanhã que Deus falou para ela não tomar aquela decisão por meio de sonhos? Só que ela, por não compreender a voz de Deus, ela entra naquele objetivo, naquela meta, e às vezes ela perde 3, 5 anos da vida dela fazendo aquele objetivo que não era para ela fazer. Você entende como que Deus ele é tão amoroso que mesmo nos sonhos ele fala conosco? Mesmo nos sonhos ele vai falar conosco. E eu vou falar uma coisa, querido. Deus ele fala muito por meio de sonhos, tá? Tem pessoas que ele fala mais por meio de sonhos e tem outras que ele fala menos. Deus ele fala comigo por meio de sonhos. Ele fala comigo por meio de sonhos. Só que não é algo tão frequente. Não é algo que eu sonho toda noite, tá? Deus fala muito comigo por meio, primariamente, por meio da comunicação espiritual, por meio de visões, por meio de sentimentos e impressões espirituais. Essa é a maneira que Deus mais fala comigo. Depois eu vou ensinar vocês sobre isso, tudo bem? Não é muito por meio de sonhos. Eu tenho sonhos, só que não é tão frequente. Quando eu tenho sonhos, eu sei que vem da parte de Deus. Eu sei também quando são sonhos malignos, sonhos que não vêm da parte do Senhor. Tudo bem, queridos? Tudo bem? Terceira finalidade das instruções dos sonhos. Está no versículo 17. Para livrá-lo do orgulho. Jó, capítulo 33, versículo 17. O que a Bíblia está dizendo em outras palavras? Quando a Bíblia fala assim, querido, que Deus fala por meio dos sonhos, para livrar a gente, eu e você, do orgulho, em outras palavras, Deus vai fazer por meio dos sonhos a instrução para você para quebrar o teu orgulho. Problemas de falha de caráter. Muitas pessoas são orgulhosas, muitas pessoas são invejosas, e Deus vai mostrar você dentro do sonho com esse problema, mostrando para você que aquilo que você tem está entristecendo o coração dele e está pecando contra Deus. Os sonhos que Deus mostra, a segunda finalidade das instruções, é mostrar para você o quanto você está com problemas de caráter. Vou repetir de novo. Os sonhos também mostram as nossas deficiências de caráter. E é por isso que a Bíblia está falando, para livrar o homem do orgulho. Deus vai mostrar, querido, em sonho, para você, coisas que você está fazendo de errado no teu caráter, no teu relacionamento com Ele, na tua vida de intimidade com Deus. Muitas vezes Deus vai mostrar em sonho o teu pecado. Ele vai falar para você o que você está fazendo de errado. Ele vai mostrar para você o que você está fazendo de errado. Pessoas que são agressivas, Deus vai mostrar você possivelmente se transformando em um bicho, um monstro. Ele está mostrando para você, você é isso que você é no mundo espiritual, um monstro. Muitos sonhos que vocês vão ter, se transformando, virando alguns monstros, o Senhor está falando assim, ó, você está podre, está sujo, como um monstro espiritual. É Deus mostrando para vocês que vocês estão em falhas de caráter. Vocês estão tendo falhas de caráter, falhas eu vou falar aqui para você entender de maneira clara. Tudo aquilo que o Espírito Santo colocar para você no fruto do Espírito e tudo aquilo que você foge do fruto do Espírito, isso Deus vai te mostrar em sonho. Ou seja, se você é uma pessoa agressiva, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que xinga, uma pessoa que fala um monte de besteira, pessoas que xingam, ela tem sonhos com a boca cheia de pelo, a boca com cabelo, a língua cheia de cabelo. Você vai sonhar isso direto, porque Deus está mostrando que você está tendo problemas com a tua boca. Você vai ver que vai ter sonhos que Deus vai te mostrar você com os dentes caindo. O que significa isso, profeta? Dentes caindo. Áreas da tua vida que estão totalmente desestruturadas. Áreas da tua vida. Os dentes da frente geralmente são significados de que você as áreas principais da tua vida, relacionamento, casamento, estão frágeis. Pessoas com dente caindo,
Deus está mostrando para você que as áreas da tua vida estão caindo aos pedaços. Deus vai mostrar muitas coisas para vocês, só que vocês vão ter que ter discernimento para entender o que Deus está falando. Amém? Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia fala, eu não sei quem lembra de Nabucodonosor. Nabucodonosor, querido, foi um rei muito grande na época dele. Ele era o maior rei da época dele. Nabucodonosor, ele criou orgulho no coração dele. Preste bem atenção que eu vou ensinar para você aqui. Ele teve orgulho no coração dele. Orgulho. Ele olhou para tudo que ele criou ali, todo o império dele, e ele falou assim, eu sou um Deus aqui. E Deus advertiu ele. Tudo que você tem é porque eu te dei. Então reconheça que tudo que você tem foi eu que te dei. Sabe o que ele fez? Ele não quis se submeter à direção que Deus deu para ele. Deus falou com ele. Mesmo uma pessoa incrédula, mesmo uma pessoa que não tinha relacionamento com Deus, Deus falou com ele. Profeta, Deus fala em sonhos mesmo com quem não é cristão? Claro que fala. Deus fala com pessoas mesmo não sendo cristãs. Porque Deus vai alertá-la. Deus vai alertá-la. O que eu falei para você? Sonhos são instruções. Tudo bem? E o que aconteceu? Qual foi o desfecho da vida desse homem? Se você não sabe disso, Deus tirou a consciência dele. A consciência humana. A racionalização. E a Bíblia conta que ele virou um monstro. Ele virou um bicho, ele virou um monstro. Ou seja, a Bíblia diz que cresceu penas nele, cresceu garras, e ele comeu o capim, a erva do campo. Ele virou um monstro, literalmente. Querido, se você acha que não existe lobisomem, vampiro, desculpa te falar isso, é que eu não posso falar isso aqui, que eles vão começar a bloquear a minha live aqui. Mas isso existe, querido. Pessoas que entram num nível de possessão muito, muito intensa na feitiçaria, elas se transformam. Você pode não acreditar nisso, tá tudo bem. Eu já expulsei demônios que a pessoa virou igual uma serpente no chão da onde eu estava. Igualzinho uma cobra. Se mexia igualzinho uma cobra no chão e foi indo igualzinho uma cobra. Você acha que o mundo espiritual não é real? Você acha que isso aqui não é real? Você acha que eu tô aqui brincando, né? Querido, os demônios, quando eles vêm sobre as pessoas ficam endemoniadas, certo? E essas pessoas, elas podem mudar a fisionomia. Porque esse é o objetivo do diabo. Transformar, transfigurar o ser humano. Por que você acha que o diabo vai tatuar você? Alargar a tua orelha, rasgar a tua orelha. O objetivo do diabo é transformar você na imagem que ele quer, não na imagem de Deus. Ele não quer transformar você numa imagem do Senhor. Ele quer transformar você na imagem dele. Na imagem dele. Você pode falar, nossa, profeta, mas aí você pegou pesado, isso aí não existe. Não existe, querido. Não existe, somente o que está na tua cabeça que não existe. O mundo espiritual é real. A Bíblia está deixando bem claro. Nabucodonosor se tornou um monstro. Virou um bicho. Como será que ele virou aquele bicho? Só porque Deus tirou a consciência dele? Eu acredito que Nabucodonosor entrou num nível de possessão demoníaca tremenda. Horrenda. A ponto de virar um monstro. Você pode acreditar no que você quiser. Eu fico com a Bíblia. Toda vez que você pega... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Esqueci minha água, minha garganta tá seca. Mas vamos lá, preste bem atenção. Eu tenho certeza que você mora, ou já morou, ou já ouviu alguém que morou em algum lugar do interior, bem afastado da cidade grande. Você sempre vai ouvir essas histórias. Eu vi com meus olhos uma mula sem cabeça. Eu vi com meus olhos um lobisomem. E ele corria atrás e matava muitos homens na nossa tribo, na nossa cidade. Eu via um monstro em pé aonde meu pai plantava. Querido, você vai ouvir essas histórias. Isso aqui não é continho, não, porque as pessoas têm medinho, não. Isso é real. Isso é real. São demônios que se materializam para afastar as pessoas, criar medo. Pessoas que se transformam, pessoas no nível de pecado que elas estão, elas se transformam literalmente em imagens horrendas. Horrendas. Isso é real, querido. Eu já falei pra vocês, eu expulsei demônios de pessoas terrivelmente mudadas a fisionomia. A fisionomia mudava. Tamanha o nível de possessão daquela pessoa. Uma vez eu fui expulsar um demônio de um jovem, perto de casa aqui. Fui chamado, me ligaram, profeta, vem aqui por favor, urgente. Meu filho tá endemoniado e tal. Quando eu cheguei lá, ele tava com a pele toda branca. Parecia a pele de um bicho, de um monstro, de um lagarto.
Os demônios transformando aquele jovem. Isso acontece, querido, pelo nível de pecado que aquele jovem estava. O nível de legalidade que aquele jovem estava. O nível de legalidade que aquele jovem deu para Satanás. Muitas vezes a família era do terreiro do candomblé, da umbanda, da quimbanda. E esses demônios vêm atormentando os filhos dessas pessoas. Atormentando o filho dessas pessoas. Tudo bem? Profeta, eu não creio. Querido, você acredita no que você quiser. Só quem é espiritual compreende as coisas espirituais. Quem é carnal não consegue entender o que eu estou falando aqui. Se você é carnal, você não vai entender o que eu estou falando aqui. Amém? A Bíblia conta que Nabucodonosor virou um monstro, querido. Ele perdeu a direção que Deus deu para ele e virou um monstro. Eu estou falando com base bíblica, tá? Base bíblica. Eu não estou falando sem Bíblia aqui. Eu estou usando Bíblia com vocês. Amém? Isso acontece por meio da possessão demoníaca. Demônios, quando acessam as pessoas a níveis profundos de possessão demoníaca, lembrando, não é qualquer nível de possessão demoníaca. Eu vou ensinar vocês sobre isso, tá? No futuro eu vou ensinar vocês sobre isso. Existem níveis de possessão demoníaca. Uma pessoa para se transfigurar, por exemplo, num lobisomem, num vampiro, existem níveis. Quando você olha, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês que eu aprendi com muitos profetas da África, tá? Por isso que você vê às vezes eu vindo aqui com uma roupa de africano, uma roupa africana. É porque eu gosto da roupa e também é uma forma de honra às pessoas que eu aprendi com muitos africanos, muitos profetas da África. Quando eu estava começando no meu ministério, eu aprendi muito com eles. Preste bem atenção. Tudo que nós falamos aqui, queridos, para vocês, sobre o mundo espiritual, tudo que eu vou falar aqui para vocês, primeira coisa, eu vou falar com base na palavra. Segunda coisa, eu vou falar com tudo aquilo que eu tenho vivido. As experiências que eu tive por meio do poder de Deus, segundo a palavra de Deus. Então eu não estou falando aqui para você, querido, para te colocar medo. Eu não estou falando aqui para você ficar com medinho. Eu não estou falando isso. Eu estou falando a realidade do mundo espiritual. Eu estou falando a realidade. Eu estou falando algo que é real do mundo espiritual. Você pode não acreditar nisso. Tá tudo bem se você não acredita. O problema é você e Deus. Mas você não acreditar nisso não vai mudar o fato que essas coisas existem e sempre vão existir. Então valorize a palavra de Deus. Você não precisa concordar comigo. Concorde com a Bíblia. Agora, se você não concorda com a Bíblia, aí o problema já é muito mais embaixo. O buraco já é muito mais embaixo. Ou seja, o problema já não é comigo. O problema é você com Deus. Aí é você com Deus. Tudo bem? Vamos lá. Nós falamos então aqui sobre instruções de orgulho, né? Nós pegamos um gancho aqui, fomos fazendo aqui vários links e chegamos até a questão de feitiçaria. Mas o que eu quero que você entenda é que os sonhos, Deus ele vai falar com você por meio dos sonhos, e esses sonhos ele vai te mostrar o teu orgulho. Ele vai quebrar padrões na tua vida. E Deus vai te mostrar por meio de sonhos coisas que você está fazendo de errado. Deixa eu te dar exemplo. Imagine que você teve um sonho e você acordou no sonho, né? Porque tem sonhos que é assim, você já se vê dentro do sonho, você se vê preso, com as duas mãos presas. E você tenta sair daquele sonho e não consegue. Que tipo de sonho é esse? Deus está te mostrando que você está em pecado. Demônios estão prendendo as suas mãos. Você está pecando com as suas mãozinhas. Você está pecando com as suas mãos. O que é que você tem feito? Geralmente são homens que estão na pornografia, na masturbação, no roubo, tocando aonde não deveria, pegando coisas que não deveria. Deus está te mostrando que você no mundo espiritual está preso com correntes. Os sonhos, eles vão sempre denunciar as nossas falhas de caráter e tudo aquilo que está nos prendendo no mundo espiritual no que diz respeito ao pecado. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Espero que você esteja entendendo aí. Terceira finalidade dos sonhos. Vamos lá, vamos recapitular. Primeira finalidade dos sonhos, planos e objetivos. Deus se preocupa com os teus planos e com os teus objetivos, e por isso ele vai te alertar nos seus sonhos. Segundo, os sonhos, eles vão te mostrar as suas deficiências de caráter. Eles vão te mostrar por que você precisa mudança naquilo, porque aquilo está entristecendo a Deus e dando margem para o pecado. Tudo bem? Terceiro motivo, versículo 18. Para guardar a sua alma da cova.
Deus vai te mostrar que muitas vezes não é para você ir por um caminho, não é para você fazer aquela viagem, não é para você pegar o carro naquele dia. Deus está te mostrando, não faça isso. Eu vou falar uma coisa aqui, querido, para vocês que é muito sério. E não são todas as pessoas que vão falar isso para vocês, mas eu preciso falar a verdade. Muitas pessoas morreram, presta bem atenção. Vai ser muito forte o que eu vou falar aqui para você. Muitas pessoas morreram naquele dia. Não era o dia da morte dela. Muitas pessoas morreram. Deus as alertou em sonho para elas não irem fazer aquela viagem, não pegarem aquele avião, não seguirem naquele caminho, não pegar aquele carro, não pegar aquela moto naquele dia. Deus avisou. Deus avisa, querido. Deus fala em sonhos. Mas aquela pessoa, por não compreender a palavra, não compreender a verdade, ela pegou aquela moto naquele dia. Querido, quantas vezes, inúmeras vezes, eu ia sair de carro com a minha esposa, eu falei, amor, não vamos sair hoje. Mas por quê, amor? Tava tudo marcado, não vamos sair hoje. Nós não vamos sair hoje. Deus falou comigo e eu não vou sair hoje. A Bíblia está dizendo, preste bem atenção, os sonhos, eles vão te instruir a livrar você da cova, livrar você da morte. Não sou eu que estou dizendo, querido, é a Bíblia. Versículo 18, para guardar a sua alma da cova, para guardar a sua alma de morrer. Muitas pessoas morreram e não era o momento da morte, não era o dia da morte. Elas morreram porque não conseguem ouvir, não sabem discernir a voz de Deus. Tudo bem? Quarto motivo, aprenda aí. Quarto motivo e o quarto motivo e o quarto sentido, né, dessas instruções. Quarto sentido, livrar a sua vida da espada. Livrar a vida da espada, o sentido aqui não é só a morte, mas também é você ser livre de sofrimentos. Ou seja, você não precisa passar por aquela guerra, você não precisa passar por aquela espada. Basta você ouvir a voz de Deus e seguir o seu direcionamento, seguir aquilo que Deus está falando para você. Quando você faz isso, você livra a tua vida da espada, livra a tua vida do sofrimento. Jó capítulo 33, versículo 18. Queridos, eu sei que esse conteúdo que eu estou falando aqui é um conteúdo muito sensível. Por que é um conteúdo sensível? Porque nem todo mundo está preparado para entender o que eu estou falando aqui. Nem todo mundo está preparado para compreender o que eu estou falando aqui. Os sonhos, queridos, são muito mais reais do que você imagina. E Deus, ele fala muito por meio de sonhos. E ele sempre vai falar por meio de sonhos. Por quê, profeta? Porque é uma forma, é uma das maneiras, segundo a palavra de Deus, que Deus fala conosco. Eu não posso, querido, somente querer ouvir a Deus só na igreja. Eu vou para a igreja lá ouvir o profeta pregar, ou eu vou ouvir o pastor tal pregar, ou eu vou ouvir o apóstolo tal pregar. Não é só ali que Deus fala conosco. Não é só quando você abre tua Bíblia que Deus fala com você. Não é só na oração que Deus fala com você. Mas Deus fala também por meio dos sonhos. Eu não posso, querido, escute aí, eu vou te dar uma chave espiritual aí, em nome de Jesus. Anote aí essa chave espiritual. Quem quer ouvir essa chave espiritual aí? Vou dar uma chave espiritual poderosa para vocês aqui. Escreve aqui, profeta, eu quero aprender essa chave espiritual em nome de Jesus. Escreve aqui, eu quero aprender essa chave. Escreve aqui em nome de Jesus. Senão eu vou deixar essa chave espiritual só pro YouTube, só pro curso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Presta bem atenção. Anote aí. Anote isso daí, é muito importante para a tua vida. Você que está com o teu caderno, anota isso daí. Queridos, toma cuidado. Esse alerta vai te evitar. Isso aqui, gente, de verdade. Isso aqui vale... Essa dica que eu vou dar aqui, eu não estou fazendo merchan, não estou aqui gerando expectativa em vocês, não. Eu estou falando porque é verdade. Eu passei muito tempo da minha vida errando nisso. E isso que você vai ouvir aqui, isso aqui vai fazer com que você economize muitos anos da tua vida de erro. Sabe qual que era o problema? Eu queria que Deus falasse comigo da maneira que eu queria que Ele falasse comigo. Eu queria que Deus falasse comigo da maneira que eu queria.
Não era da maneira que Deus queria, mas era da maneira que eu queria. Como consequência, Deus não falava comigo. Ou seja, Deus, eu quero que você fale comigo. Eu quero que você fale comigo por meio de visões. Eu quero que você fale comigo por meio de visões. Fala comigo, Senhor, por meio das visões. Me mostra as visões espirituais e me mostra tudo como você mostrou para Pedro, como você mostrou para João lá na ilha de Patmos. Anote isso daí. Deus não vai falar com você porque você quer que ele fale com você dessa maneira. Deus vai falar com você da maneira que ele deixou na palavra dele. E se a forma dos sonhos é uma das maneiras que Deus fala conosco, ele vai falar com você por meio dos sonhos. Se Deus quer falar com você por meio de visão, ele vai falar com você por meio de visão. Se Deus quiser falar com você por meio da Bíblia, da palavra de Deus, ele vai falar com você por meio da palavra de Deus. Se Deus quiser falar com você por meio de um profeta, um homem que vai trazer uma profecia para você, ele vai falar com você por meio de uma profecia. Se Deus quiser falar com você por meio de um irmão que você encontrou na rua, que você nem conhece, Deus ele vai falar com você por meio desse irmão que ele nem conhece. Querido, Deus já falou comigo por meio de mendigos. Mendigos. Quando aquele mendigo abriu a boca, eu me arrepiei todo. Eu sabia, estou todo arrepiado nessa live. Eu sabia que aquele mendigo estava falando por meio do Espírito Santo. Profeta, como assim? Deus pode falar por meio de um mendigo? Querido, Deus falou por meio de mula na Bíblia. Deus falou na boca de uma mula. Por meio de um animal. Você acha que Deus não pode usar um mendigo? Deus usa quem ele quer, querido. Deus fala da maneira que ele quer. Deus fala do jeito que ele quer. Ele é Deus e ele fala conosco do jeito que do jeito que ele quer. Não é do jeito que nós queremos. Esse, querido, é um problema muito forte na vida de muitos cristãos. Por isso que eu estou te falando que eu estou aqui economizando na tua vida anos de problema. Anos de Deus não falar com você. Por quê? Quando você quer que Deus fale com você, você quer que Deus fale só do jeito que você quer. E não é assim que funciona. Deus ele fala com você do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele vai falar com você de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus falou de muitas maneiras. Ele falou por meio dos pais. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Abre aí tua Bíblia se você que tiver dúvida. Deus falou por meio dos pais, por meio de Abraão, por meio de Isaac, por meio de Jacó. Deus falou por meio dos profetas. E hoje Deus fala por meio da palavra, por meio do seu filho. Deus fala do jeito que ele quiser. O teu papel é estar com as anteninhas ligadas, ouvindo a Deus, aprendendo. O que é que Deus está falando comigo? Qual que é a forma que Deus está falando comigo? Qual que é a maneira que Deus está falando comigo? Senhor, o Senhor falou comigo como? Eu quero aprender a ouvir a tua voz. O Senhor falou comigo por meio dos sonhos, por meio de uma revelação, por meio de uma visão, por meio de um irmão que chegou até mim, por meio de alguém que trouxe uma profecia na minha vida. Como que o Senhor falou comigo? Deus vai falar com você de muitas maneiras. E uma delas é por meio dos maravilhosos sonhos que ele traz sobre nós. Amém? Deus vai falar por meio dos sonhos. Querido, e isso é uma maneira muito poderosa de Deus falar conosco. Profeta, por que Deus usa muitos sonhos para falar conosco? Sabe por quê, querido? Porque os sonhos, você está desligado. Você está desligado do mundo. Você não está com o seu celular aberto. Você não está fazendo todas as coisas que você tem na correria da tua vida, como nós temos, né? Nós trabalhamos, eu trabalho, eu faço faculdade, eu sou pastor de igreja. Querido, eu tenho um monte de atividade. Eu não estou só aqui na internet. Eu trabalho muito fora daqui. Amém? Para quem não conhece minha vida, está aqui na live, eu sou pastor aqui em São Paulo, de uma igreja aqui em São Paulo, chamada Êxodo Church. Tá? Então, eu tenho muitas atividades. Mas eu também estou aqui ensinando vocês, de maneira profunda, pela internet. A internet também é um meio de Deus falar com vocês. Também é uma forma de Deus falar com vocês. Só toma cuidado com quem vocês escutam. Só toma cuidado com isso. Tem muita gente que é falso profeta, falso apóstolo, falso pastor que está na internet pregando coisas totalmente fora da palavra de Deus. Não ensinam mais a palavra. Não ensinam mais a verdade. Não ensinam mais a Bíblia. Não tem mais ensino. Se você pegar hoje, quem que você pegou aí que pega a Bíblia e abre versículo a versículo ensinando? Dificilmente você vai encontrar alguém assim, querido. A maioria fala de si, a maioria está contando piada no púlpito, falando coisa que não tem nada a ver, contando a história da carochinha. Não tem mais ensino, ninguém mais fala da palavra com profundidade. Ninguém mais pega a Bíblia ali e come, mastiga a Bíblia, rumina a Bíblia. Difícil você encontrar. Amém, queridos? Se você está aqui nessa live, querido, eu vou te falar uma coisa aqui, eu não estou falando porque eu sou o melhor não, já falei isso aqui na live. Eu sou o pior de todos. Eu sou o menor de todos. Eu não quero ser o maior, eu quero ser o menor.
Porque quando eu sirvo as pessoas, assim eu sou maior no reino dos céus. Quanto mais baixo eu chego no nível, quanto mais ensino, quanto mais eu ensino os pequeninos do Senhor, os filhos de Deus, as filhas de Deus, mais o Senhor me coloca no lugar de posição de honra no reino dos céus. O reino de Deus é assim, querido. Aquele que mais serve é aquele que é maior no reino dos céus. Não é aquele que mais aparece, não é aquele que tem mais seguidores, não é aquele que bomba na internet. Não, 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 não. É aquele que mais serve. É aquele que mais ama. É aquele que mais ensina as pessoas. Esse é o que vai ser grande no reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Eu espero que você tenha aprendido muito aqui nessa live. Espero que você tenha aqui aberto o teu conhecimento um pouquinho mais para como que Deus fala conosco. Espero que você saia daqui totalmente diferente de quando você entrou, em nome de Jesus. Esse é o objetivo, que você cresça com Deus, que você aprenda a ouvir a voz de Deus, que você aprenda a ser sensível a Deus. Quando Deus falar com você, você sabe, opa, Deus falou comigo. É Deus que está falando comigo. É Deus que está falando comigo. Deus falou comigo ali. Olha, Deus falou comigo na boca daquele irmão. E você vai conseguir reconhecer a voz de Deus em qualquer lugar. Quanto mais conhecendo, querido, quanto mais conhecedor da palavra de Deus você se torna, quanto mais conhecedor, mais e mais você começa a ser sensíveis à voz de Deus. Amém? Quanto mais você aprende da palavra, como que Deus fala, como que Deus fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito, cada vez mais vocês vão se conectar mais com Deus. E esse é o objetivo, querido. Que você aprenda a ouvir a voz de Deus de maneira íntima. Deus ainda fala, querido. Deus, ele fala. O Espírito Santo está me usando aqui para te ensinar. Deus está te ensinando. Porque ele quer te conectar com ele. Ele te ama, lembre-se disso. Deus é amor. Deus te ama muito. E ele quer que você aprenda a ter comunicação. Ele quer que você aprenda a se relacionar com ele. Deus é um Deus, querido, relacional. Ele não quer, querido, te ver na igreja todo domingo. Ele quer te ver na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ele quer te ter todos os dias. Ele quer te ter um relacionamento. Você é a noiva dele. Você é a noiva dele. Você é especial. Você não é uma pessoa única no mundo. No sentido de ser como todo mundo. Ah, eu nasci aqui, nasci ali. Eu sou como qualquer um. Eu sou único, mas eu sou como todo mundo. Não, querido. Você é especial. Você é filho e filha de Deus. E Deus, como um Deus tão poderoso que ele é, tão poderoso como ele é, ele quer ter intimidade com você. Ele quer falar com você. Deus quer se comunicar com você. Ele quer se relacionar com você todo dia, querido. Por que eu estou aqui nessa internet ensinando você? Porque eu entendo que Deus quer falar com as pessoas. Deus quer se comunicar com as pessoas. Deus quer falar com você. É claro que tem muitas formas de Deus falar conosco. Mas Deus, ele vai falar com você, não importa. Ele vai falar com você. Eu sempre ensino isso, principalmente nos cursos que eu dou aqui, né? Na igreja, na internet, para os meus discípulos diretos. Eu tenho uma rede de discípulos, né? Eu e minha esposa, de 20 pessoas. E essas 20 pessoas nós treinamos e ensinamos ali de maneira profunda aqui na igreja, né? São pessoas que nós estamos formando para serem pastores, líderes daqui da igreja. E sempre quando eu ensino essas pessoas, eu falo sobre isso, como que Deus, ele tem esse feeling, né? Essa característica tão poderosa de querer falar conosco, de querer falar com os servos dele, com os filhos dele. Aliás, que pai não quer falar com seus filhos? A pergunta que eu faço e vou deixar aqui para finalizar essa live, será que você quer se conectar a Deus de maneira profunda mesmo? Deus, ele te ama muito e quer se comunicar com você. A pergunta é, você quer se comunicar com Deus de verdade? Será que existe sede e fome no teu coração para você buscar a presença de Deus e aprender a ouvir a Deus de maneira profunda? Se sim, querido, você vai ter que começar a buscar a presença, a oração, a meditação da palavra. Você pode entrar aqui na live, você vai aprender muito aqui com o Espírito Santo aqui e comigo aqui nessas lives. Mas mais importante que a minha live é você dobrar o teu joelho e orar. Mais importante que a minha live é você pegar a tua palavra, a Bíblia, e começar a sentar no chão da tua casa, ali no sofá, e começar a aprender e degustar a palavra de Deus e se comunicar com Deus. A minha live, querido, lembre-se de uma coisa, querido. A minha live é só ensino. O que eu vou te dar aqui é ensino, poder e instrução. Mas nada dessas lives, nada dos livros, conteúdos que eu vou liberar, nada pode se comparar à oração, à palavra de Deus. Amém? Na verdade, eu só estou aqui trazendo para vocês. Eu só estou trazendo para vocês aquilo que a Bíblia diz, só isso. Eu só sou um mensageiro, é só isso que eu sou. Um mensageiro. Na verdade, o profeta, ele é um mensageiro, né?
O profeta, ele é aquele que fala da boca, ele fala o que Deus quer que ele fala. Eu não falo por mim, você já percebeu aqui na live, né? Eu não venho aqui com um monte de conteúdo programado, um script aqui, vocês viram, não tem nada aqui escrito. Eu simplesmente venho e ensino para vocês aquilo que Deus quer falar com vocês. Se ele quer falar sobre sonhos, nós vamos falar de sonhos. Se ele quer falar para vocês sobre o mundo espiritual, eu vou falar sobre o mundo espiritual. Se ele quer que a gente fale um pouco mais sobre sucesso financeiro, nós vamos falar sobre sucesso financeiro. Se Deus quer que a gente fale sobre família, nós vamos falar sobre família. Eu não estou preso numa caixa, querido, tá bom? Eu não estou preso numa caixa para falar só sobre um nicho, tá? É claro que sempre quando você vai vir a minha live, sempre eu vou ter que falar sobre coisas espirituais por conta do meu chamado. Amém? Eu vou falar daquilo que é vinculado ao meu chamado, não tem para onde eu correr do meu chamado. Então sempre eu vou falar com vocês sobre pecado, sobre arrependimento, sobre se consertar com Deus, sobre buscar santidade com Deus. Não tem como. O profeta, ele fala de arrependimento, ele prega arrependimento. Mas nós vamos falar sobre muitos assuntos também, para que vocês possam aprender com Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais. Glória a Deus. Se você puder, querido, rapidinho, escreva aqui para mim como que foi essa live para você. Escreve aqui como que foi essa live para tua vida. Foi uma live abençoada? Deu para você aprender bastante coisa? Eu consegui trazer para vocês muitos conteúdos? Deu para você crescer aqui um pouquinho mais com Deus? Na comunicação com Deus? Nesse relacionamento com Deus? Como que foi? Escreve aqui para mim como que foi essa live para tua vida. Como que foi esse momento para você? Foi um momento aí com um divisor de águas para sua vida? Esse conteúdo deu para você se aproximar um pouquinho mais de Deus? Glória a Deus. Espero que sim. Espero que você tenha aprendido muito aqui em nome de Jesus. Queridos, todos os dias eu vou estar aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, tá bom? Às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Não perca as lives. Vocês estão percebendo que eu estou liberando muito conteúdo para vocês, muito conhecimento para vocês, muita sabedoria para a vida de vocês. Então não perca as lives. Isso vai fazer com que você cresça com Deus, avance. Você vai ver, querido, eu te garanto isso. Às vezes você vai me acompanhar aqui um mês, você vai ver que seu relacionamento com Deus vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente, por quê? Você vai aprender aqui. Aqui você está num centro de treinamento profético. Gostei do nome, Espírito Santo. Centro de treinamento profético. Gostei. Gostei do nome. Amém? Verdade, só saiu aqui, mas eu gostei muito do nome. Centro de Treinamento Profético. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe tua vida, então. Que você saia daqui edificado, transformado, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que você possa sair daqui diferente. Eu não quero que você entre para essas lives e saia daqui da mesma maneira. Amém? Eu vou dar os recadinhos rapidinho, queridos. Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Então, não perca as lives. Vou repetir a terceira vez. Às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Então, também tem as instruções aí. Tem as instruções aí também na minha bio. Na bio aí, quando você clica no meu perfil, você vai ver aí que na minha bio tem as instruções dos dias que eu estou aqui. Amém, queridos? Tudo bem? Então você vai aprender muito com Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa live. Fecha os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Eu sei que o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui, né? Profeta, posso tirar uma dúvida, querido? Não fique bravo com o profeta em nome de Jesus. Não é que eu não queira responder tuas perguntas. Pelo contrário, eu quero muito poder responder suas perguntas. O problema é que eu tenho muitos afazeres hoje. Os meus filhos estão de férias, minha esposa está trabalhando na escola e eu preciso ficar com eles. Eu deixei ele com a minha mãe rapidinho, mas eu preciso tirar um tempo com eles, tá bom? Então eu não vou conseguir estender mais. Senão depois minha mãe não fica mais com os meus filhos, né? A gente tem que ter palavra. Tem que ter um período de palavra ali. Então, senão depois, quando eu precisar, ela não vai conseguir ficar com eles. Mas em nome de Jesus, que vocês possam sair daqui diferente, amém? Se conectando com Deus de maneira profunda. Vamos orar? Em nome de Jesus, não fique triste comigo. Quem sabe à noite eu não faço uma live aqui só de perguntas e respostas para vocês, tudo bem? E assim vocês possam crescer muito também nas respostas espirituais. As perguntas e as respostas são muito importantes, né? Os discípulos de Jesus faziam perguntas o tempo inteiro para ele. Isso é importante para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tá? Vai anotando as dúvidas aí. Vamos fazer assim à noite, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só de perguntas e respostas, tudo bem? E aí a gente vai respondendo aqui a pergunta de vocês, pergunta atrás de pergunta, para que vocês possam ter um conhecimento mais profundo aí também daquilo que vocês estão tendo de dúvida. Tudo bem?
Queridos, vamos orar. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento maravilhoso na tua presença. Obrigado, Pai, por essa live de ensino, de conteúdo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco, Pai, trazendo conhecimento, revelação para cada vida, cada servo, cada serva que o Senhor tem aqui trazido até essas lives. Eu oro, Senhor, para que nós possamos crescer cada vez mais, Pai, no ensino, nas pessoas que vão entrando aqui, Pai, que elas possam ter uma intimidade contigo, conhecimento, não somente o conhecimento, mas também, Senhor, a aplicabilidade, Senhor, do que eles estão aprendendo aqui. Que eles possam crescer na graça, no conhecimento, que eles possam crescer no poder de Deus, na glória de Deus, que eles possam crescer, Pai, nas dimensões do Espírito, que eles possam, Pai, evoluir, em nome de Jesus, de maneira espiritual. Eu oro para que o Senhor venha abençoar a vida deles, que o Senhor venha, Pai, cuidar de cada um, encha, Pai, cada um da Tua presença. Senhor, intervenha em cada problema familiar, espiritual, de batalhas espirituais. Senhor, envia os Teus anjos agora, Pai, para auxiliá-los, em nome de Jesus. Eles estão aprendendo, Pai, a como batalhar, a como ouvir a Tua voz, e eu creio, Pai, que eles vão ser mais que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor já venceu o mundo por nós. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor venceu por nós, e nós vamos continuar vencendo em nome de Jesus. Pai, nós oramos e te agradecemos por esse momento maravilhoso. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Que bênção. Que Deus abençoe tua quarta-feira, que você tenha uma quarta-feira abençoada, cheia de intimidade com Deus. A partir de hoje, comece a prestar mais atenção nos seus sonhos. Eu vou te dar uma dica aqui, tá? Uma dica de ouro. Quando você levantar, que você sonhar algo que vem de Deus, grave um áudio para você mesmo. É uma dica que eu vou te dar de ouro, hein? Dica de ouro. Dica, vou repetir de novo, de ouro. Envie esse áudio para você mesmo, ou para alguém que você conhece, alguém que você tem muita intimidade, para guardar o teu sonho. Muitos sonhos que Deus vai te dar, por conta da nossa limitação humana, a gente vai se esquecer dele. Então, grave um áudio, grave um áudio. Acordou? Eu sonhei isso. Eu sonhei que eu estava ali, e vai dormir. Depois, você escute o teu áudio de novo, tá bom? A nossa mente tem muita limitação, mas é uma dica que eu dou para vocês aqui de ouro. Grave o teu sonho. Tem pessoas que escrevem os sonhos, né? Eu vou escrever o meu sonho. Eu dou uma dica mais prática, fale o teu sonho por meio de um áudio. Ou grave no teu celular mesmo, né? Abra aí o gravador de áudio do teu celular e grave ou escreva. Não importa a forma que você vai registrar esse sonho. Só registre, tá bom? Às vezes você não vai ter a explicação dele no momento, mas você pode chegar até alguém, né? Quem sabe eu não posso te ajudar com isso, para que você possa interpretar aquele sonho. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. É uma dica de ouro. É uma dica de ouro mesmo, tá? É uma dica de ouro. Quem quiser aprender aí, anote essa dica aí. Isso aqui é muito importante. Quem saiu da live antes, infelizmente, perdeu uma dica de ouro aqui, né? Tem gente que sai da live antes aqui, eu percebo. A gente tá às vezes com 300 e poucas pessoas online. Aí quando eu começo a dar os recadinhos, todo mundo já sai fora, né? Mas amém. Às vezes eu vou fazer isso. Eu vou deixar algumas coisas boas, né? Algumas dicas importantes pro final da live. Algumas coisas espirituais para o final da live. Amém? Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Se você puder que está aqui nessa live, siga. Tem um botão aqui na tua tela escrito seguir. Siga para você não perder os próximos conteúdos, tudo bem? Siga para você não perder. Todos os dias eu solto vídeo, solto live, vai ter cursos para vocês gratuitos no YouTube. Então não perca. Siga para você não perder aqui os conteúdos em nome de Jesus. Tudo bem? Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Grande abraço, um beijo no teu coração e que você fique firme e aprenda a ser sensível à voz de Deus em nome de Jesus. Tá bom? Fica com Deus, querido. Até a noite, às 7 horas, estaremos aqui para mais um período, se o nosso Deus, o nosso Pai permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, queridos. Um abraço.